Oi, pessoal. O diretor Alexander Payne, ele se especializou num tipo muito particular de história. Ele se interessa por tramas que envolvem personagens heterogêneos e que, por uma situação deles serem obrigados a conviver uns com os outros, eles passam por um processo de transformação. E sempre são tramas que equilibram muito bem um tom mais leve, mais bem-humorado, com esse olhar mais sensível e humano para essas personagens. Ele se especializou naquilo que se costuma chamar de dramédia, um subgênero que vai unir aí a comédia com o drama. Essa abordagem está presente em diversos filmes na carreira dele. Confissões de Schmidt com o Jack Nicholson, que inclusive é um dos meus favoritos. O Sideways, Entre Umas e Outras, pelo qual ele ganhou o Oscar. A gente tem também Os Descendentes, de 2011, que foi um filme protagonizado pelo George Clooney. E mais recente a gente tem o Nebraska, que foi um longa protagonizado pelo Bruce Dern. Os Rejeitados, que é o mais recente longa da carreira do Alexander Payne, ele vai muito na linha desses filmes. Esse longa se passa nos anos 70 e conta a história de um professor de história antiga, de uma escola para garotos muito ricos. E ele tem que ficar nessa instituição durante o período das festas, ali o Natal e o Ano Novo, cuidando de alguns alunos que não vão poder passar essas festas de final de ano com seus familiares por diversos motivos. No final das contas, nesse isolamento forçado, acaba ficando somente ele, um aluno e a cozinheira da escola, que ela está vivendo ali um processo de luto pela morte do filho. E esses três personagens acabam aí atravessando uma jornada bem particular de transformação, justamente por ter que serem obrigados a conviver uns com os outros numa data super sugestiva que é o Natal. Primeiro que eu queria deixar registrado que eu acho uma pena que a distribuidora não tenha lançado esse longa em dezembro, como foi lançado nos Estados Unidos. Acho que muito porque o processo de distribuição aqui no Brasil ainda é muito dependente, sobretudo desses filmes, é muito dependente da temporada de prêmios e do anúncio de indicações ao Oscar. Os Rejeitados é aquilo que o Alexander Payne sabe fazer de melhor. É uma história simples, centrada em personagens, em dramas humanos, contada de maneira muito eficiente, por um roteiro que consegue desenvolver de maneira redondinha, assim, sabe, satisfatória, o arco de cada um dos seus personagens. Além disso, é um longa muito gostoso de ver, ele acerta no tom, ele sabe ser leve, ao mesmo tempo em que ele garante ali uma gravidade para aquela história, em que ele consegue construir esses personagens com muita complexidade. Como o próprio título sugere, a gente tem como protagonistas dessa história personagens que de alguma forma foram descartados pela vida. Tem esse professor que se dedica de maneira obsessiva para o trabalho, para a docência. Tem esse estudante que é rejeitado pela mãe depois de um processo ali de divórcio super complicado entre os pais. Tem essa personagem que é a cozinheira da escola que está passando por um processo, por uma vivência de um luto. O Paul Giamatti, ele sabe viver como ninguém, essa figura que é ranzinza, que é mal-humorada, mas que sabe amolecer o coração no momento que é preciso. A gente também tem a atuação da Divine Joy Randolph, que é a favorita atualmente ao Oscar de melhor atriz. Ela tá ótima no papel, porque ela vive essa mulher que tá passando por esse processo do luto, ou seja, existe muita dor ali, mas ao mesmo tempo é a personagem que ali dos três, do trio principal, é o que chama os outros para a realidade. Então é bem interessante a presença dela nessa história. Enfim, eu adorei, achei um filme super simpático, cheio de empatia. É um filme que sabe fazer a gente sorrir, a gente se emocionar em doses bem equilibradas. Eu acho assim, mais um acerto do Alexander Payne. Rejeitados está estreando nos cinemas em janeiro. E diz aqui nos comentários, vocês gostam da carreira do Alexander Payne? Qual o filme preferido da carreira dele? Qual a expectativa que vocês têm para Rejeitados? Né? Se assistiram esse vídeo depois de ter visto o filme, comenta aqui também o que, é que vocês acharam do longa. Concordam com o que eu falei? Não concordam? Não esquece de deixar like nesse vídeo, de seguir a gente aqui no Instagram, de acompanhar a gente em outros espaços, como o YouTube, como no Facebook, o nosso site www.chovenosapos.com.br,
tudo isso eu sempre enfatizo porque é muito importante, principalmente para quem é produtor de conteúdo pequeno ainda, faz com que o trabalho da gente tenha maior visibilidade, alcance pessoas que eventualmente não conhecem a gente. Então, se você gosta do trabalho da gente, é muito importante fazer essas ações em torno do conteúdo que a gente produz. No mais, eu espero todo mundo no próximo vídeo da gente.